Para se compreender o que quer que seja, compreender a você, ao orador, é necessário um contato íntimo. Não deve haver barreiras nem temores, nem ideias especulativas, teológicas. É necessário o contato direto. Você sabe o que significa se pôr em contato diretamente com alguma coisa? Talvez saiba o que significa pôr-se diretamente em contato sexual e talvez nada mais. Você nunca está em contato com a vida, com o extraordinário movimento, a extraordinária transformação, a revolução, a mutação que se está vendo à sua volta. Não está sequer em contato com a sua própria agonia, porque você tem ideias a respeito dela. Que não deveria ser, que deveria ser assim, e assim por diante. Portanto, não compreendendo a vida, que faz parte do morrer, você não compreende a morte. E o que é a morte? Você sabe o que é morrer? O organismo físico, em virtude das doenças, das pressões e tensões a que está sujeito, e das doenças psicossomáticas, o organismo físico, o corpo, se gasta. Poderia inventar-se uma droga, uma pílula que nos dê mais 50 anos de uma vida sórdida, ansiosa e desgraçada, mas no fim, o organismo se gasta. Seja pela doença, seja por acidente, seja pela velhice. Percebendo isso, nós dizemos, eu tenho medo. Ou então, eu vou viver na próxima vida, na próxima existência. Tanto nos interessa saber se a reencarnação é verdadeira ou falsa, que não entramos em contato direto com a coisa chamada morte, para a compreendermos. Agora tenha a bondade de me seguir, sem dar à palavra seguir nenhum sentido sugestivo de autoridade. Não aceite meramente, nem rejeite o que eu estou dizendo. Apenas preste uma atenção plena. Você só pode dar essa atenção plena se está realmente interessado em saber o que é morrer. Se não sabe morrer, você não sabe viver. Morrer significa o fim de tudo o que conhece. E o que conhece é apenas memória, não é? Os seus prazeres, as suas dores, a sua ansiedade, os seus pesares, a sua solidão, as lisonjas, os insultos. Tudo é memória armazenada. Tal é o centro de onde funciona, o centro de onde você age, é a memória. E você deve morrer para essa memória, morrer para a sua vaidade, e não ficar argumentando em defesa dela. Não procurar as razões por que deve competir ou não deve competir. Ou então porque não deve ser ambicioso. Se você não é ambicioso nesse mundo, você será destruído. Aí está um argumento em defesa dos seus impulsos ambiciosos. Mas com a morte, você não pode argumentar. Ela vai estar lá. Você não pode simplesmente chegar nela e dizer, olha, minha amiga, volta outro dia, hoje eu não posso te atender. Estou muito ocupado. Você tem de se encontrar com a morte diretamente, com uma enorme energia, e não com uma simples aceitação, negligente, descuidada, irrefletida. Mas para se encontrar com ela, cheio de vigor, você deve ter uma mente muito clara, sã, racional, uma mente em boas condições. E não uma mente derrotada, alquebrada. E você só pode se encontrar intimamente com a morte quando pode morrer imediatamente para a lembrança que te dá prazer. E não apenas para aquela de que você não gosta.
Para essa, quase todos nós sabemos morrer. Morrer para aquilo que ama, de que gosta. Você verá então que a mente já não vai estar se ocupando com a memória, ou então cultivando a memória, porque então a memória terá deixado de existir como um tempo. Você pode se servir da memória, mas ela deixa de existir como um meio de alcançar algo no campo do tempo. Temos então de morrer para tudo, para cada dia, para todas as relações. Reflita bem nisso para ver o que se implica. Se não morre para suas relações, seja com sua mulher, seja com seus filhos, seja com seu patrão, você continuará meramente num hábito. E todo hábito embota a mente, torna a mente insensível, torna a mente incapaz de criar. E por essa razão, está sempre com medo da morte, porque a morte é algo de desconhecido. Você não pode aprendê-la com a mente, com o pensamento. Não pode aprender o amor com o pensamento. E também não pode cultivar o amor com o pensamento. Só pode compreender o amor e saber o que significa amar quando morre por ciúme, morre para a estreita esfera da família, quando o pensamento não dita as ações da sua vida. Quando ama, pode fazer tudo o que deseja fazer, porque a vida é sem conflito. A mente que é ambiciosa, ávida, invejosa, desejosa de autoridade, essa mente não tem amor. Embora fale muito de amor com os políticos, com os gurus, que estão sempre e sempre a falar em amor, com o coração vazio e cheios de conflitos e de ardentes desejos. Nunca há um momento em que dentro deles próprios tudo seja morto e sua mente esteja inteiramente vazia. Só quando a mente está completamente vazia é possível compreender essa coisa extraordinária chamada amor. Quando você diz, eu amo meu marido, eu amo meu filho, você não ama. Porque se o marido ou a mulher te vira as costas, você sente ciúme, você sente raiva, você sente amargor. E é isso o que você chama amor? O amor não tem apego. E, portanto, amor não significa amor à família. Assim, para se compreender essa coisa extraordinária chamada amor, é necessária a compreensão do tempo. E para se saber o que é o amor, deve haver a morte. Morte para tudo o que tem acumulado. Do contrário, você não pode ter uma mente nova. Você necessita de uma mente nova, uma mente jovem, uma mente inocente. Porque o mundo está marchando com muita rapidez e não terá possibilidade de compreendê-lo, se dele você não se aproximar com uma mente fresca, nova e inocente. Se você se aproxima como um sikh, como um hinduísta ou como um católico, ou com as coisas que carrega em seu coração, como poderá compreender essa coisa extraordinária e tão vasta que se chama a vida? Para compreender a imensidade da vida, deve morrer todos os dias para tudo que conhece. Daí, então, e só daí, é possível estar em intimidade com a morte, quando não há medo de espécie alguma. E aí, então, há o amor. Não se divide, então, o amor em mundano e amor espiritual. Só há amor. E se não ama, não importa o que faça,
nunca resolverá os problemas do mundo e nem os seus próprios problemas. O amor implica desvelo. Desvelo por seus filhos, para que recebam uma educação correta, uma alimentação correta, roupas adequadas. Desvelo para com seus servidores, se você os tiver. Mas nesse país, ninguém conhece desvelo. Todos estão cheios de ideias, de especulações, de ideais, prontos para discutir interminavelmente sobre o que deve ser o amor, prontos para citar livros sem fim, mas não sabem o que significa amar. Amar significa desvelo. E não pode ter desvelo se está em competição, se está comparando, se está educando os seus filhos por meio da competição. Só pode haver amor quando há esse extraordinário desvelo em relação a tudo que está fazendo. Também o que está fazendo no escritório, porque o seu emprego não é diferente da vida. É um emprego detestável, sim, porém é a sua vida. Você não pode eliminá-lo da sua vida. Nele você passa 40 anos e deve, portanto, exercê-lo com desvelo. No que faz, no que pensa, no que sente, no que ordena. Se não sabe o que é o amor, você vai morrer como um lastimável ente humano, sem conhecer aquela imensidade que se chama vida. E no conhecer a plenitude da vida, encontra-se a plenitude do desconhecido. Só a mente que percebeu o significado do tempo, da morte e do amor, os três estão relacionados entre si. E só essa mente pode explodir no desconhecido. Hoje eu desejo falar sobre um assunto tão importante como o tempo, a morte e o amor, a cujo respeito nós estivemos falando no outro dia. É necessário compreendê-lo, porque compreendendo o que é a meditação, estaremos aptos a compreender o tão complexo problema do viver. A meditação não é uma coisa separada do viver. Para se compreender o conteúdo, o significado, a beleza e a grande profundidade do viver, com as suas aflições, as suas ânsias, temores, é necessário compreender igualmente o extremamente complexo problema ou a questão da meditação. Para examinarmos um tanto profundamente, se possível a essa hora, é necessário, antes de tudo, esclarecer que não vamos lançar as bases de nenhum sistema, método ou exercício, porém simplesmente investigar, pois o simples ato de investigar e compreender a meditação é meditação. Portanto, em primeiro lugar, devemos ver por nós mesmos, com muita clareza, o que não é meditação e o que é meditação. Pois são duas coisas bem distintas, o que é e o que não é. Vamos examinar primeiramente o que não é a meditação. E pela rejeição daquilo que não é meditação, começaremos a descobrir o que é meditação. Quando fazemos o uso da palavra rejeitar, com ela não queremos nos referir a uma rejeição intelectual de palavras. Porém, antes disso, a rejeição daquilo que pensamos ser a correta maneira de pensar. A rejeição de todos os sistemas, métodos, das
futilidades que a mente inventa, na esperança de aprender algo do misterioso. E para rejeitar, requer-se não só raciocínio, análise, equilíbrio, mas também, acima de tudo, inteligência. E tudo isso exige energia. Não se pode rejeitar coisa nenhuma apenas verbalmente, pois nesse caso a rejeição não tem nenhum significado na vida. Não se atingem as profundezas do nosso ser incidentalmente, esporadicamente ou então ocasionalmente. Rejeita alguma coisa, mas se percebe de maneira total o significado de uma coisa. E depois, com a compreensão dessa totalidade, a rejeitar, ela terá sido então eliminada do seu método, de modo que você poderá aplicar a sua energia, a sua atenção numa direção totalmente diferente. E isso é o que vamos fazer hoje. Vamos meditar conjuntamente. Vamos conjuntamente explorar esse novo nosso estranho viver, que tão desvalioso parece, que o homem vive a buscar para ele um alvo, uma finalidade. Estamos todos juntos investigando, cada um por si, o verdadeiro significado e a profundeza e a beleza e a glória do viver. E essa investigação tem sido feita com uma mente muito esclarecida. Então, em primeiro lugar, necessitamos de um espírito crítico, não disposto a aceitar coisa alguma, nem mesmo a própria experiência, porque somos muito ingênuos. Queremos crer, queremos aceitar e ser guiados. E visto que a nossa vida é tão cheia de incerteza, de confusão, de mesquinhez, temos esperança de que um certo guru, um certo método, mesmo que seja algo muito antigo, nos ajudará de alguma maneira a transcender esses conflitos, essas angústias. E assim estamos muito dispostos a aceitar todo aquele, principalmente a pessoa religiosa, o sannyasi, o guru, que nos oferece um certo método de meditação. Mas dessa mesma pessoa religiosa, devemos duvidar. Um ente humano inteligente, desperto, equilibrado, não deve aceitar nenhuma pessoa religiosa, inclusive a eu próprio. Porque tanto tememos as coisas da vida, a perda do emprego, a morte, as incertezas, o erro, a impossibilidade de alcançarmos o que chamamos de Deus, aquele mistério que o homem vem procurando desvendar através dos séculos. Porque nossa vida é tão insignificante, tão sem valor e superficial, e o nosso espírito também tão superficial, vulgar, infantil. Preferimos aceitar aquele que diz: eu sei e você não sabe, então vem, me segue. Não fazemos uso da nossa razão, nosso senso comum. E por isso nós permanecemos insignificantes, nós permanecemos superficiais. Mas se você começar a questionar, se você começar a duvidar, se você começar a exigir, a ser impiedoso com você mesmo e com todo aquele que te oferece algum método, você vai estar então no verdadeiro estado de investigação. A menos que você se investigue profundamente em seu interior, você não terá possibilidade de descobrir o que é verdadeiro. Ninguém pode te levar a esse descobrimento. Entenda isso. Ninguém. E por consequência,
nenhum sistema. A verdade não é uma coisa estática que fica à sua espera enquanto você segue um sistema uniforme, enquanto pratica dia a dia um certo método, enquanto aprimora sua mente e o seu coração para alcançar aquele estado a que chama a verdade. A verdade não espera por você. Então, é necessário perceber que todo método, não importa quem tenha estabelecido esse método, seja Buda, Shankara ou quem quer que seja, só pode amesquinhar mais ainda a mente. Porque praticando dia após dia um certo sistema, a mente se torna mecânica. Quando a mente pratica seguidamente uma certa coisa, ela se assemelha àqueles que praticam puja todos os dias, repetindo interminavelmente palavras, palavras e palavras sem muita significação. O puja, a meditação que praticam, nada tem em comum com o seu viver. São indivíduos embusteiros, ambiciosos, ávidos, cheios de rancor e de inveja. Nunca deixam de recolher-se ao seu canto, em sua casa para meditar, mas continuam com a mesma hipocrisia de todos os dias. Assim a sua mente, que já é mesquinha, que já é superficial, que já está a mistificar a si própria e ao próximo, sua mente, por mais que pratique um método e por meio dele espere alcançar os seus pequeninos deuses, nunca descobrirá o que é verdadeiro. E eles permanecem dia após dia na angústia, no sofrimento, num estado de total confusão. Portanto, é necessário que cada um perceba com toda a clareza, por si próprio, a total futilidade do hábito mecânico, do seguir um método. Entenda, por favor, que nós estamos aqui investigando juntos. Você não está aceitando a minha palavra. Não está substituindo o seu guru por esse orador. Isso seria verdadeiramente desastroso. Mas nós estamos aqui em comunhão, com o fim de descobrirmos a verdade, de descobrirmos por nós mesmos o estado de espírito próprio da meditação. Descobrir esse estado de espírito e não o como meditar. Como dissemos, o método, por mais bem fundado e consolidado pela tradição, não pode conduzir o homem a outra coisa senão a um resultado mecânico. Você pode ver e praticar uma certa coisa diariamente, mas isso não libertará a sua mente das penas e da solidão e da agonia da vida. Temos de compreender isso, e não um certo Deus espúrio inventado pelo homem. Todos os deuses são invenções do homem, porque a verdade não pode ser descrita. O desconhecido não pode ser formulado em palavras. Ao que não tem nome, não se pode dar nome. A mente tende a alcançá-lo impremeditadamente, inocente, fresca, não contaminada. Assim sendo, o método, a infinita repetição de palavras, não levam ninguém à verdade. Tampouco as orações, que são meras súplicas. Você ora porque deseja felicidade, prazer,
porque deseja algo, deseja a paz na terra e por ela você reza. Você não pode ter paz na terra rezando. Só haverá paz na terra se você for pacífico. Deus não vai te dar a paz. Você tem de ser pacífico. Quer dizer, sem rivalidades, sem ódio, sem violência, sem as divisões de nacionalidades, sem ser muçulmano ou hinduísta, ou sikh, ou parsi, chinês, russo ou americano. Você tem de ser pacífico. E então terá a paz na terra. Quando em seu coração, em seu espírito, você é pacífico, então você não ora, você não precisa de ajuda alguma. Assim, as orações das igrejas, dos guias e dos santos, que estão simplesmente explorando o povo, nada significam, nenhum valor têm. A oração poderá produzir um certo resultado, um resultado mecânico. Há pessoas que rezam não para terem Deus, para terem paz, mas para terem as coisas que desejam. Desejam geladeiras, casas, prosperidade, desejam dinheiro, desejam passar nos seus exames. E qual a diferença entre essas pessoas e aquelas que rezam para terem o céu, para terem a paz? Não há nenhuma diferença. Precisamos compreender o significado da oração. O homem que reza para ter uma geladeira a obtém porque concentrou o espírito e todas as energias nesse desejo de uma coisa que é fora dele próprio. Mas a paz não está fora de você. Você tem de criá-la, de torná-la existente. Você deve deixar de ter uma nacionalidade. Nós estamos aqui em comunhão uns com os outros. Você não está apenas a me escutar. Se deseja a paz, você deve deixar de ser um sikh, um muçulmano, um parsi. Você tem de trabalhar pela paz. E a oração é uma fuga a isso. Assim sendo, os métodos, a repetição de palavras, a repetição de orações, não conduzem o homem à verdade, visto que são processos egocêntricos a serviço de interesses egoístas. E a mente vulgar que ora, que pede, que solicita, que repete palavras em circunstância nenhuma, pode descobrir o que se acha além das palavras. Você e eu estamos aqui falando a esse respeito. Estamos rejeitando tudo aquilo, seja não verbal ou intelectualmente, porém realmente, porque se trata da verdade. Não porque eu estou dizendo, mas porque é o fato. Quando se percebe claramente uma coisa como fato, nós a colocamos à parte, porque já não tem significado algum. As várias posturas de uma pessoa que ela assume na chamada meditação, o respirar corretamente, o sentar-se corretamente, e as demais exterioridades superficiais, elas têm um certo efeito de aquietar o corpo. Naturalmente, se uma pessoa se põe a respirar regularmente, tranquilamente, o organismo físico se torna quieto. Mas sua mente continua superficial. Não se pode tornar a mente ampla, profunda, sã,
vigorosa e lúcida por meio da respiração. Você pode fazer isso durante 10.000 anos e você vai continuar com a mesma mente vulgar. Portanto, isso também precisa ser colocado de lado. Além disso, há também as novas drogas que estão se experimentando na América, na França. E muitas pessoas tomam elas para terem uma experiência extraordinária do real. Pensam que tomando uma pílula se transportarão ao Nirvana. O efeito dessas drogas, não que eu as tenha experimentado, é esse. Tornam temporariamente o sistema nervoso supersensível, super aguçado. A mente se torna muito alertada, muito sensível, penetrante, lúcida. Ela vê as coisas muito mais intensamente. A flor se torna então muito mais bela. Mas os efeitos dependem da pessoa que toma a droga. Já tem ligeiras disposições artísticas ou filosóficas, ou superstício religiosas. Terá a adequada experiência, talvez, e essa naturalmente lhe dá um extraordinário sentimento de ter aprendido algo de misterioso. Como sabe, se um homem toma uma bebida alcoólica, esta o ajuda a vencer as suas inibições, e ele se sente, naquele momento, extraordinariamente livre. Fala com desembaraço e sutileza. Mas nem o bebedor, nem o homem que toma drogas de qualquer espécie está mais perto do real. Talvez o pecador, o homem que não toma drogas, não segue gurus, nem se senta numa certa postura, pensando, meditando, mesmerizando-se. Talvez esse homem que vocês chamam de pecador, talvez ele esteja muito mais perto, porque ele não finge ser o que não é, e sabe o que é. Estamos encerrando aqui o vídeo de hoje, mas o que foi dito pode continuar reverberando em você. Comenta aí nos comentários de onde você é, diga o que ficou mais forte e, se você quiser, se inscreve e compartilhe. Isso ajuda a manter o nosso canal vivo. Além, é claro, de dar uma olhadinha na descrição, porque aí sempre tem material que pode dar continuidade ao que você ouviu aqui hoje. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!